Ouça aqui, na Rádio Fraternal, mais um programa Espiritismo em Ação. Um bate-papo descontraído com pessoas ligadas à doutrina espírita, trazendo um pouco de suas experiências pessoais. Não perca! Espiritismo em Ação é mais um programa da nossa Rádio Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, queridos amigos e companheiros da Rádio Fraternal. Hoje iniciamos um novo programa, o Espiritismo em Ação. Programa que tem como objetivo trazer pessoas com vivência na doutrina espírita e que elas possam nos relatar como essa doutrina atua no seu dia a dia, tanto na sua área profissional quanto na sua questão pessoal. Para dar início a essa nova atração, a Rádio Fraternal tem o imenso prazer de trazer um ser humano incrível para aqueles que o conhecem. Dedicado, generoso, prestativo, atencioso com todos, estudioso da doutrina espírita, nosso amigo fraternal Jefferson Zampieri. Natural de São Caetano do Sul, 56 anos, tecnólogo em eletrônica e graduado em engenharia operacional com ênfase em técnicas digitais. Casado há 33 anos com a Kátia, pai de 3 filhos, Renan, Vitor e Karen. Escritor de poesias e matérias espíritas. Expositor e palestrante da doutrina espírita. Sócio-diretor da empresa RVK Informática em São Caetano do Sul. E o idealizador da Rádio Fraternal. Muito boa noite, Jefferson. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer por esses adjetivos tão lindos que você citou aí. Não sei nem se eu sou merecedor de tudo isso. Acho até que houve um certo exagero da parte de você, porque eu fico muito agradecido de saber que vocês pensam assim de mim. Isso me deixa mais responsável, que eu tenho que se melhorar cada vez mais, né? Muito obrigado. Eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui. É uma imensa satisfação poder fazer parte dessa família e a gente está fazendo isso com tanto carinho, tanto amor, que eu tenho certeza que não tem como dar errado, né? Com certeza, e não houve nenhum exagero para nós que te conhecemos tão bem, para quem tem o prazer de poder compartilhar com a sua vida, com a sua dedicação pela vida. Então, na minha opinião, nós não poderíamos iniciar um programa que nós acreditamos tanto, um programa que tem tanto para poder passar para as pessoas as experiências, e se tem alguém que pode acrescentar algo, isso não é o Ricardo que está falando. São aqueles que te conhecem, aquelas pessoas que convivem contigo e que aprendem com você. Então, não haveria outra escolha, não poderíamos colocar outra pessoa para dar início a esse programa que acreditamos tanto e que você participou da idealização dele. Então, Jefferson, para nós que te conhecemos, vemos em você uma pessoa inteirada em vários assuntos, muito curioso e buscando sempre o conhecimento, ou seja, não tem algo que você não queira acrescentar naquilo que, independente se é ou não a sua área de atuação. Você sempre foi assim? Olha, Ricardo, eu sempre fui muito curioso, sim. Eu, desde pequeno, minha mãe tinha muito trabalho comigo, sabe? Porque eu era daquelas crianças que gostava de transformar liquidificador em ventiladores, eu gostava de transformar vitrolas em microfones, eu gostava de transformar caixa de sapato em projetor de slides na parede, gostava de fazer essas coisas. Então eu desmontava muitas coisas na minha casa, e muitas vezes, a maioria delas, eu não montava de novo, não. Transformava elas e elas ficavam transformadas. Então eu sempre fui curioso, sim. E com relação ao estudo, sempre fui também muito curioso com relação ao estudo. Confesso a você que não era muito dedicado com relação aos trabalhos escolares. Eu tinha uma facilidade muito grande de absorver aquilo que o professor falava para mim
e eu não precisava estar escrevendo. Então eu prestava atenção e eu ia bem nas provas, sempre fui assim, um aluno regular. Mas eu sempre me dei muito bem, talvez por essa curiosidade. Sempre fui curioso, sim. Você se considera uma pessoa autodidata? Olha, Ricardo, eu acho que sim, porque eu acho que eu nunca gastei um dinheiro com curso, sabe? Eu, quando quero aprender alguma coisa, eu encaro aquilo como um desafio e eu corro atrás. Hoje existem tantos recursos. Antigamente não tinha tantos recursos para a gente ser autodidata. Antigamente, há um bom tempo atrás, na época que a gente era jovem, para a gente se inteirar de algum assunto, era necessário você buscar literaturas. Então era mais difícil. Com a vinda da internet em nossas vidas, tudo ficou muito mais fácil, porque hoje você busca na internet as informações que você necessita. Então, eu busco sempre sim. Eu, quando quero aprender alguma coisa, eu vou lá e eu vou tentar aprender, e talvez eu não faça com a perfeição que um profissional que é formado naquilo faça. Mas eu vou tentar. Eu sempre tenho esse desejo de tentar fazer. E tentar buscar a perfeição dentro dos meus limites também, é claro, né? A gente sabe que não fazendo os cursos de especialização naquilo que você se propõe a fazer, você está limitado, porque é necessário ter o conhecimento técnico, às vezes, de algum assunto, né? Mas, às vezes, o tempo não nos permite isso. Às vezes, a nossa vida corrida não nos permite fazer cursos. Então, a gente vai aprendendo pela internet, com literaturas. E se isso é ser autodidata, sim, eu sou um autodidata, sim. Mas isso, pelo que a gente sabe, né, da sua história, isso não é de hoje, né? Você citou que você tem hoje a internet a seu favor, que você consegue efetuar várias pesquisas e você tem hoje tudo ali à sua mão. Mas nós sabemos que muitas coisas, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de passar para vocês, o Jefferson, ele também ele gosta muito de música. E por gostar muito de música, eu não acredito que você naquela época, quando você talvez não atuasse, mas que você talvez praticasse alguma coisa na parte musical, que sabemos que você também gosta de mexer um pouco nessa questão musical, tanto que tem os seus filhos aí, que até hoje ainda estão nessa linha, né? Então, nós sabemos que naquela época você não tinha. Então, automaticamente, isso para você vem como você vê podemos dizer que seria uma inspiração? O que seria isso? Eu não sei se isso seria inspiração ou isso vem do meu desejo de aprender sempre, né? Eu, quando jovem, eu ganhei um violão do meu pai. E meu pai me deu um violão que eu odiei, o violão. Mas ele deu com tanto bom gosto, com tanto carinho. Era um violão azul que tinha uma estrela branca no bojo dele. E aquilo eu ficava constrangido de sair na rua para fazer uma aula com aquele violão, sabe? Era rapazinho, todo mundo com violões com cores normais. E o meu violão era azul, mas era um azul da cor do céu mesmo. Não que eu não goste da cor do céu, mas era um azul fora do padrão para um violão. Então, o que eu fazia? Eu ficava em casa. Falei, eu não vou fazer aula não, vou fazer em casa mesmo. Eu vou aprender em casa. E comecei a tentar tocar sozinho, mas sem internet. Aprender sozinho. Então, foi indo que, na verdade, eu consegui sim, depois de um tempo, aprender a tocar violão, baixo, guitarra. Mas eu confesso a você que eu não sei absolutamente uma nota. As coisas que eu toco, acompanho os meus filhos que são musicistas, eles estudaram, leem partituras, tocam numa banda. Hoje eu tenho o privilégio de poder sentar com eles e tocar junto com eles. Mas eu não tenho condições de acompanhar uma partitura, porque eu não sei o que está escrito lá, sou analfabeto musical. Então eu toco de ouvido. Inspiração? Não sei, esforço talvez. Esforço. Porque meu ouvido sempre foi muito bem afinado, eu sempre tive um bom ouvido para a música, e eu tive muita facilidade de aprender as posições das notas musicais, e eu toco. Toco alguns instrumentos, eu já toquei violão, baixo, guitarra,
flauta um pouco, enfim, aqueles instrumentos que eu tinha à minha disposição, né? E eu tive a oportunidade de ser funcionário de uma empresa onde eu cuidava dos instrumentos. Eu era funcionário da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Eu tinha acesso a todos os instrumentos que ficavam depositados lá no estoque, guardadinhos para os alunos. Então eu tinha acesso a instrumentos que eu jamais poderia imaginar, como oboé, tímpano, violino, violoncelo. Então são coisas que eu tive contato com um tempo, mas eu nunca estudei. Mas eu adoro música. Tanto é que eu incentivei os meus filhos a montarem uma banda e eles usam isso como uma forma de distrair. Não fazem isso profissionalmente, né? Tocam por prazer, se reúnem e tocam. E eu toco também junto com eles. Nossa, isso é muito bom, né? É o correr atrás, né? Daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente conhece e buscar sempre o melhor, independente de ser ou não ser aquilo que a gente vai conduzir adiante nas nossas vidas, né? Então agora nós vamos dar uma pausa na nossa entrevista, vamos encerrando esse bloco e voltaremos dentro de 1 a 2 minutos para dar continuidade com a nossa entrevista com o Jefferson Zampieri, nosso amigo fraternal. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Voltamos para iniciar um novo bloco, nossa entrevista, nosso programa, o Espiritismo em Ação, recebendo hoje aqui conosco nosso amigo da Rádio Fraternal, Jefferson Zampieri. Jefferson, no bloco anterior você colocou que você chegou a trabalhar na Fundação das Artes. Seria ali seu primeiro emprego? Sim, foi meu primeiro emprego. Eu recebia o convite para trabalhar na Fundação das Artes em São Caetano do Sul no período que eu estava prestando o Exército. Então foi uma grande oportunidade para mim, porque você sabe que quando o jovem está prestando o serviço militar, tem muita dificuldade de se arrumar uma colocação profissional. E como eu estudava e eu pagava o estudo, então para mim foi uma grande oportunidade que surgiu estar trabalhando na Fundação das Artes e foi registrado com um nome que, inclusive, não é muito comum o primeiro registro na carteira. Eu fui registrado como estafeta. Você sabe o que significa estafeta? Absolutamente não. Pois bem, acredito que ninguém saiba. É muito difícil ser registrado como estafeta. E eu só descobri isso também quando eu fui fazer o alistamento, que eu levei a carteira profissional. O sargento que me atendeu pegou minha carteira profissional para dar entrada nos papéis, para fazer a minha matrícula no serviço militar. E ele falou assim: rapaz, você é um profissional da nossa área. Eu falei: como assim? Eu sou um profissional da área? Que área? Da área militar. Você é um profissional da área militar. Eu falei assim: não, eu não trabalho com outras coisas. Eu trabalho numa empresa, eu sou office boy. Eu falei assim: não, mas não é o que está escrito aqui. Aqui está escrito que você é um estafeta. Assim, então, registraram como estafeta, mas eu não sei o que significa estafeta. Aí ele falou assim: eu vou dizer para você o que é estafeta. Estafeta é uma profissão militar que significa mensageiro que trabalha a cavalo. Eu falei: olha, senhor, eu não sou nem mensageiro e nem trabalho a cavalo. Mas se me registrar como estafeta, que assim seja, né? Então, eu aprendi naquele dia o que era ser um estafeta. Eu era, na verdade, um office boy. Eu levava filmes
da ECA, que era a Escola de Cultura e Arte lá da USP, para a Fundação das Artes, trazia filmes do Instituto Goethe para a Fundação das Artes, que eles eram passados para os alunos, né, para que eles estudassem toda a história do cinema. Eu era responsável para ir buscar e levar e devolver esses filmes, né? Naquela época, aqueles rolos enormes, aqueles filmes que passavam naquelas máquinas de cinema antiga, né? Sim. Eu não sou tão velho assim, mas já existia isso naquela época que eu era office boy. Que bom. Aí voltamos, então, entrando um pouco agora na questão religião, Jefferson. Qual que é a sua origem religiosa? Sua família, você vem de uma família espírita? Não venho de uma família espírita. Minha formação religiosa é católica. Toda a minha família é católica, vós italianos e portugueses, né? E todos muito católicos. Eu fui batizado, crismado na Igreja Católica. Inclusive tive a oportunidade de fazer parte de comunidades de jovens. Inclusive foi onde eu conheci a Kátia, que estou com ela já há 33 anos, como você citou. Foi lá que eu a conheci. Inclusive, eu era coroinha. Fui coroinha por muito tempo. Tocava violão no grupo de jovens. Fui coroinha por muito tempo. Mas a minha formação realmente sempre foi católica. Podemos dizer que então, nós temos a Santa Cátia, né? Já que ela era da Igreja Católica também, a Santa Cátia continua contigo ainda. Continua comigo ainda. Continua santa. E põe santa nisso. Muito bom. E o Espiritismo, já que uma família católica, quando que chega o Espiritismo para o Jefferson? Bem, eu sempre fui, como você citou, muito curioso. E muitas vezes eu fazia algumas perguntas para o padre, e essas respostas às minhas perguntas não me satisfaziam. Mas a juventude a gente vai levando. Só que chegou um dia que eu comecei a perceber que todas as perguntas que eu fazia não era respondida da forma que eu pudesse compreender. Aí, próximo da época de eu me casar, isso já com mais ou menos de 22 para 23 anos, ou já com 23, eu não sou muito bom de data, eu estava voltando da casa dos pais da Kátia, no final de ano, isso mais ou menos lá por volta de novembro, mais ou menos, outubro, novembro, de um ano antes de eu casar. E voltando, eu tive uma experiência onde eu tive um contato com o meu avô. Esse meu avô já havia falecido há muitos anos, e eu nem pensava nele porque eu era muito pequeno quando ele faleceu. E nesse caminho, nesse trajeto da casa dos pais dela até a minha casa, eu tive esse contato que foi uma experiência assim diferente para mim. Ele chegou até mim com uma mensagem, com muito carinho, mas com uma mensagem. Eu fiquei muito preocupado sem saber como conduzir os meus pensamentos naquele momento, porque eu nunca tinha tido uma experiência como essa. E ele veio dizendo que eu tivesse bastante atenção, que eu prestasse bastante atenção naquilo que ele estaria dizendo, que ele teria pouco tempo para falar comigo e que ele tinha tido muito trabalho para ter aquela oportunidade, que eu não desperdiçasse essa oportunidade. E eu escutava isso nos meus ouvidos internos. E eu, não sabendo responder aquilo, eu respondia falando. Eu não respondia em pensamento, eu conversava falando. Ele dizia para mim que eu tomasse muito cuidado, que eu ia passar por um momento difícil, que eu precisaria estar me cuidando da minha saúde. Eu era fumante nessa época, eu fumava. Ele pediu para que eu deixasse o cigarro, porque eu precisaria estar forte, com o organismo saudável, para que eu pudesse enfrentar o que estaria por vir, mas que eu não me preocupasse.
que tudo estaria dando certo. Aquilo me deixou muito preocupado. A mensagem foi basicamente essa. Aí eu cheguei em casa e eu fui contar isso para minha mãe e para minha avó. E a minha avó não deu muita bola para o que eu falei. Meu pai também não deu muita bola. Mas a minha mãe, ela ficou interessada em saber um pouco mais. Eu expliquei tudo direitinho para ela e ela não me questionou, não me criticou em absolutamente nada. E a partir daquele dia eu comecei a ter um pouco mais de interesse em conhecer esse mundo. Porque eu, sem o estudo da doutrina, fiquei muito assustado com aquela situação. Fiquei muito preocupado com aquilo. Eu fui buscar, depois dessa experiência, eu fui buscar um pouco mais de informação sobre aquilo que havia ocorrido. Foi então esse o start da minha vida, buscando informações sobre esse evento, para que eu pudesse entender e compreender um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Aí a minha vida começou aí, o Espiritismo. Mas chegou a falar com o padre sobre o assunto? Ou não? Você, por si só, resolveu sair em busca de informações por conta? Sim, eu não falei com o padre não, apesar que eu tinha abertura para isso, mas eu sabia quais seriam as respostas do padre, porque eu já tinha conversado anteriormente sobre outros assuntos parecidos com ele, e eu sabia quais seriam as respostas que ele me daria, e eu respeitava elas, né? Eu não queria também expor ele a constrangimento nenhum, então eu não levei esse assunto até ele não, simplesmente eu continuei por mais um período na igreja, até nós nos casarmos. Quando nós nos casamos, aí a coisa foi, eu fui me desligando lentamente da igreja, e não do grupo, não no meu grupo, que eu tenho amizades até hoje, no grupo que nós tínhamos na igreja, todos continuam católicos, outros não, mas continuamos amigos e muito amigos. Eu fui me desligando e fui buscando mais um pouco de informação do Espiritismo. Correto. Então vamos encerrando mais um bloco da nossa entrevista com Jefferson Zampieri. Voltamos daqui de 1 a 2 minutos. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Então voltamos mais uma vez para iniciar um novo bloco, hoje recebendo nosso amigo fraternal Jefferson Zampieri. Jefferson, no bloco anterior você colocou sobre a comunicação, né, que você teve com o seu avô já falecido. A gente sabe que o Espiritismo já há muito tempo, já na nossa época já de criança, a gente já ouvia falar dessa questão das comunicações dos vivos com os mortos. E você, na sua formação católica, né, eu acredito que você sempre ouviu falar que isso não existia. E como é que você recebeu, né, essa comunicação? Você recebeu ela apenas como curiosidade? Ou você naquele momento te deu aquele despertar e você conseguiu ver que tem algo mais além daquilo que a gente vive no nosso dia a dia,
realmente existe alguma coisa a mais daquilo que os nossos olhos enxergam? Bem, naquele dia realmente foi uma experiência totalmente fora dos padrões para mim. Mas chegou com tanto carinho até mim, chegou com tanto carinho aquela mensagem, com tanto... Fui abraçado praticamente, fui conduzido a compreender talvez. Foi chocante? Foi, porque, como você disse, eu até então nunca tinha passado por uma experiência como essa. Mesmo porque, na crença católica, não se comunica com espíritos. Porém, da forma como isso chegou até mim, o carinho que veio, e como meu avô havia falecido já há muito tempo, e quando ele faleceu eu era muito pequeno, e não tinha tantas recordações assim da nossa convivência, e ele chegou, aquela mensagem chegou até mim com tanto carinho, com tanta preocupação com o meu bem-estar. E eu não sou uma pessoa louca, eu sou lúcido. Então eu comecei a prestar atenção naquilo e foi isso que startou sim o meu desejo de conhecer um pouco mais. Eu sempre fui curioso com relação a isso, a vida em outros planetas, sempre sim fui curioso, mas não tinha absolutamente nenhum conhecimento do espiritismo, da vida após a morte, né? Isso aí realmente eu não tinha, foi aí que startou. E outra coisa que fortaleceu essa mensagem foi que com o tempo passando, e eu com aquilo na cabeça e buscando respostas, no mês de dezembro, eu iria me casar em janeiro, no dia 3 de janeiro, no último dia de dezembro, eu sofri um acidente de carro. E nesse acidente de carro eu precisei ser internado, passar por uma cirurgia, e precisei realmente daqueles cuidados que essa mensagem veio me trazer. Que eu estivesse bem de saúde para poder suportar aquele período, que eu parasse de fumar, que eu me alimentasse melhor. Então, ligando as coisas, a mensagem vinda com tanto carinho naquele momento, e acontecendo isso depois, e a minha recuperação, é claro que a busca por respostas me aguçou. Então eu busquei respostas no Espiritismo. E qual foi o primeiro contato, então? A gente colocou que na questão da internet hoje tudo se torna muito fácil, muito simples, nós temos acesso rápido, mas naquela época nós não tínhamos ainda internet tão ativa quanto existe hoje, nós não tínhamos tanta facilidade, né? Ela não estava tão ao alcance de todos. Então, onde você buscou essa informação? Você buscou em literatura, em contato com pessoas, de repente, que tivessem um conhecimento espírita? Onde que você iniciou essa sua nova trajetória, já que até então era apenas católica, né? Como nada é por acaso, nada acontece de uma hora para outra. Quando nós estávamos para casar, compramos um apartamento e nesse dia nós encontramos com um casal de amigos que também estavam comprando apartamento no mesmo local. E essa amiga, ela é uma pessoa que é diferente das outras, de muitas outras, porque ela é nascida no seio espírita. Nasceu de uma família, ela veio de um berço espírita. Nunca tinha conversado com ela sobre isso. E ela me convidou para participar de uma casa em Santo André, onde ela frequentava. E eu logo me prontifiquei aí sim. Então eu tive esse convite e logo na sequência de tudo isso, depois da minha recuperação, eu comecei a frequentar junto com ela. A Cátia estava grávida do nosso primeiro filho e o marido da nossa amiga, que é o Antônio, ele não tinha interesse de fazer o curso, e a Terezinha, que é essa minha amiga, falou assim: Jefferson, vamos deixar a Cátia cuidando do Renan, e o Antônio fica lá em casa, e vamos nós dois fazer um curso? Falei, vamos. E todas as semanas nós íamos fazer esse curso numa casa espírita Redenção aqui em Santo André. Foi lá que começou tudo.
Nós sabemos que você começou ali, talvez, então, esse contato com as casas, mas você já trabalhou, né? Você foi servidor de algumas casas espíritas. Então, entrando nessa linha das casas, do trabalho, do serviço espírita, né? De você poder ter esse contato e passar a ser um servidor. Qual foi a primeira tarefa? Onde que você se posicionou ou onde que iniciou esse seu trabalho nas casas espíritas, onde que o Jefferson ele começou e que dali deu sequência? Que tarefas que você começou? Bem, para se ter alguma tarefa numa casa espírita, eu entendia que era necessário conhecer algumas coisas. Eu não me sentia bem de executar nenhuma tarefa sem ter o conhecimento daquilo que eu estava executando. Então eu comecei a fazer os cursos. Então primeiro eu fui aluno do curso de aprendizes do Evangelho. Depois que terminou eu fui aluno do curso mediúnico. Terminando o curso mediúnico, eu já comecei a trabalhar na casa, na sala de passes. Um lugar que eu adorava trabalhar, que era na sala de passes. Eu fiz também o curso de expositores nessa casa também, mas eu não tive a oportunidade nessa casa de trabalhar e atuar como expositor, porque infelizmente a casa teve um problema estrutural. Ela precisou ser abandonada para que fizesse as reformas. Eu acabei então saindo da casa em função de trabalho também. Aquelas desculpas que a gente dá para nós mesmos, que nosso trabalho rotineiro, às vezes nos impede de fazer algumas tarefas. Então, já tinha passado muitos anos eu estudando, me dedicando. Então, eu acabei me afastando um pouquinho esse período que a casa teve que interromper suas atividades, mas nunca me afastei do estudo. Mas aonde que eu me coloco? Numa casa espírita, é dentro da sala de passe. Nas salas de passe, nas salas de tratamento. Mas sabemos também que você teve uma forte atuação e até talvez, como você colocou, você chegou a fazer curso de expositor e sabemos que você chegou a ministrar aulas da doutrina. Também que sabemos que você também é muito estudioso nos assuntos ligados à doutrina espírita. E essa questão de ser expositor, de ser uma pessoa, um mensageiro que leva essa informação, que orienta, que esclarece dúvidas, isso é uma coisa de muita responsabilidade. E acredito que seja uma coisa que você tem paixão também, né? Olha, Ricardo, tanto tenho que eu vou abrir para todos que estão nos ouvindo, que você teve a oportunidade de estar comigo na frente de uma turma, ou de 2, 3, eu não lembro, faz tanto tempo já. E eu tenho certeza que os seus sentimentos vão bater com os meus. A sensação que a gente tem quando está à frente de uma turma, fazendo uma exposição, é que a gente está lá para aprender. Estamos lá para aprender e aprendemos demais. A única questão que difere o expositor do aluno é talvez a disponibilidade. A disponibilidade. Porque eu tenho certeza que todos aqueles que estavam e estão hoje fazendo seus cursos por aí, nas casas espíritas espalhadas pelo Brasil inteiro, todos eles têm grandes potenciais para ser expositores também. Talvez falte são oportunidades e tempo para se dedicar a isso, estudar, porque para ser expositor realmente tem que estudar, realmente tem que se dedicar ao estudo para você poder passar o melhor de você. E você lembra que nós saímos às vezes das exposições felizes porque nós saímos de lá aprendendo coisas com as colocações feitas pelas pessoas que estavam participando conosco. Então era sempre uma alegria, era um dia, quando a gente fazia exposição, era um dia de alegria, era um dia de festa. Era um dia de tratamento também. Era um dia de tratamento porque a gente estava lá de coração, falando de coisas que a gente gostava e gostamos, e ouvir coisas que nós gostávamos e precisávamos ouvir também. Então, ser expositor é uma delícia, é muito bom mesmo.
E sabemos que o que tem de mais fascinante, né, na doutrina é que nós temos a consciência de sermos eternos aprendizes, né? E como você colocou, a satisfação de você estar aprendendo junto, né? E dentro, é lógico, de uma energia preparada por aquele grupo, dentro de uma sala, isso realmente é muito gratificante. Mas que sabemos que também demanda de muito empenho, né? E somos sabedores, eu particularmente, como você colocou, de ter participado, de ter sido um assistente seu, né? Saber o empenho que você tem. Então, do início da nossa conversa, do Jefferson lá, que é uma pessoa dedicada, interessada e que busca sempre o conhecimento, então é bem isso, é buscar o conhecimento e saber dividir o conhecimento. Existem muitos expositores que têm um conhecimento, mas não conseguem, às vezes, dividir essa informação, né? E talvez o que o Jefferson talvez se diferencie, peço licença para vocês, né, para dar a minha opinião, é que o que o diferencia de um grupo de expositor é a humildade de saber dividir, de saber compartilhar. E de, como ele colocou, de aprender, sim, nós todos somos aprendizes, né? Mas aquela pessoa que está ali à frente, que está comandando, está dirigindo, ela está apenas colocando as coisas em ordem nos seus devidos lugares e dando a oportunidade de todos participarem. Então, isso é muito bom, isso são poucas pessoas que conseguem ter esse dom. Então, vamos então encerrando mais um bloco. E voltamos logo mais dentro de instantes. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Então, estamos retornando ao nosso Espiritismo em Ação, mais uma vez, relembrando, recebendo o nosso amigo fraternal Jefferson Zampieri. Jefferson, nesse momento, nem está passando, um momento difícil de pandemia, né? Como você vê a atuação da espiritualidade, já que as casas espíritas estão com as suas portas fechadas, impossibilitadas de receber as pessoas para os atendimentos? Como é que você vê, como é a sua opinião a respeito de como essas pessoas estão se virando, como é que a espiritualidade está cuidando dessas pessoas nesse momento tão delicado? Muito se fala sobre isso durante a pandemia, né? Sobre o plano espiritual. Eu acredito por mim, muitas mensagens surgiram, eu tenho por mim que aquela máxima que não cai uma folha de uma árvore sem que o pai não saiba, isso é verídico. Então eu tenho a certeza de que o pai não dá para o filho aquilo que vai lhe fazer o mal. Talvez o filho, muitas vezes, faz mau uso daquilo que lhe é dado e acaba passando por dificuldades, acaba passando por momentos difíceis. E eu acho que nós estamos passando por momentos difíceis, porque eu acho que talvez nós fizemos mau uso da nossa responsabilidade como seres humanos responsáveis por esse planeta que vivemos. Mexemos muito com a natureza, mexemos muito com a genética e nós não damos o devido valor, muitas vezes, ao essencial que é o espírito.
Então eu tenho a certeza de que essa mensagem que chega até nós, o mundo inteiro, é uma mensagem de alerta, é uma mensagem de... Espera um pouquinho, vamos dar uma pensadinha no que nós estamos fazendo. Vamos rever algumas coisas, vamos rever conceitos. E esse momento em que as pessoas estão sem amparo e sem locais, porque muitas pessoas precisam conversar, muitas pessoas precisam de atendimento, estão sem isso. Estão fazendo elas pensarem também. Elas estão pensando o quanto é importante essa religação com o plano espiritual, o quanto é importante essa ligação com o Pai. Seja o espírita, seja o católico, seja o protestante, seja o evangélico, não importa quem. Então, muitos encontraram na mídia e na internet, que é um mecanismo que o ser humano tem que utilizar, porque se nós temos a inteligência para criar tudo isso, nós temos que fazer um bom uso dessa ferramenta. E começou-se então a fazer missas online, teve cultos online, teve palestras em casas espíritas online. Então isso tudo veio trazer sim uma mudança e uma inovação. Agora, as pessoas que estão assim, dependentes de uma conversa, e existem muitas pessoas precisando conversar, então é importante que essas pessoas busquem no seu entorno, alguém para conversar realmente enquanto as casas não voltam, enquanto o padre não retoma a missa, enquanto o pastor não retoma o culto. É importante que as pessoas tentem se comunicar através do mecanismo que é possível hoje, o celular, as ferramentas de bate-papo, Facebook, WhatsApp. Isso é importante e já ajuda muito. E para quem também está precisando conversar, tem o CVV que faz um trabalho maravilhoso, 188, se eu não me engano. Diz que 188 você vai conversar com pessoas, você vai poder se abrir, vai poder conversar, falar. E a gente tem que lutar para que isso passe logo, para que as casas espíritas voltem logo, para que as igrejas voltem logo, para que os cultos voltem novamente, para que as pessoas retomem suas vidas, mas com um pouco mais de consciência, com um pouquinho mais de responsabilidade nas coisas e nos seus atos, né? Talvez seria a questão, podemos dizer, do que esse momento está fazendo com que a gente saia do cômodo, né? De achar que eu frequentando uma igreja, eu indo a um centro espírita é o suficiente para que eu possa melhorar, para que eu possa me curar, para que eu possa obter ajuda. E que esse momento vem nos mostrar que, na realidade, não adianta nós termos esse contato com aquele ambiente físico se nós não estivermos conectados com a questão espiritual. Como você bem o colocou, seja espírita, seja evangélico, seja qual seja o segmento que você faça, não é o local, né? E sim a sua ligação, a sua conexão. Será que seria isso? O que veio nos mostrar talvez esteja nessa linha? É bem isso mesmo, Ricardo. Eu acho que a gente tem que pensar que não é necessário ter um espaço físico para que você tenha acesso a Deus, né? Costumava muito ouvir, quando eu estava na igreja católica, que é a casa de Deus. Então nós temos que ir na casa de Deus. Mas isso tudo para mim hoje já não encaixa, porque a casa de Deus é dentro de mim, a casa de Deus é dentro de você, né? Deus habita dentro de nós, e Deus habitando dentro de nós, nós temos que manter essa casa limpa, para que Ele possa se sentir querido por nós. Nossa casa mental, principalmente, tem que estar bem cuidada, né? Livre de tormentos, de amarguras. E a casa, fisicamente falando, a igreja, fisicamente falando, sim, colabora sim para que as pessoas possam promover uma melhora, conversando com outras pessoas, se abrindo, é um momento de religação. Mas é importante que elas saibam, sim, que não é essencial, mas sim secundário. Você tem que estar bem com você, você tem que estar de bem com você. Você tem que ter uma ligação direta com o plano
espiritual, com Deus, seja lá qual for a sua religião. Você tem que estar bem com você para que você possa se comunicar. E quando a casa voltar, certamente vai ser muito útil, porque a casa é uma forma de captação. Assim como eu fui para uma casa espírita com o objetivo de aprender. E é na casa espírita que a gente aprende. Porque talvez se eu fosse apenas seguir aquela minha regra de autodidata e for querer estudar o espiritismo por conta própria, talvez eu não tivesse contato com as coisas que eu tive contato. Então é importante sim a casa, para que a gente possa ter acesso à literatura, possa ter acesso a informações de pessoas que já estão engajadas na doutrina, para que elas possam nos orientar qual caminho seguir. Agora, quando você já seguiu o caminho, quando você já está na trilha, tem que se manter nela, se manter na trilha. Nós estamos nesse momento de, como você colocou, que as pessoas buscam a mídia, quer queira pelo Face, pela internet, buscam programas, e aí a gente não tem como deixar de perguntar para você sobre a Rádio Fraternal. Você, como idealizador, um projeto próprio, um projeto seu. Como havíamos comentado no início da nossa conversa, essa minha curiosidade também era envolvida de desejos de fazer tudo. E eu trabalhei também numa rádio, uma rádio comunitária. Nessa rádio comunitária eu tinha um programa todos os sábados, que eu participava das 6 da manhã até ao meio-dia. Todos os sábados chamava Bom Dia ABC. Eu fazia isso com uma parceria, eu e mais um locutor, que por coincidência era Ricardo também. Então nós dividimos esse programa, chamado Bom Dia ABC, todos os sábados das 6 da manhã ao meio-dia. E eu ficava encantado com a resposta que nós tínhamos. Era um programa de entretenimento, era um programa de músicas alegres, era um programa de músicas de samba, eram músicas que nós gostávamos. E a gente ficava muito feliz quando a gente lançava uma pergunta no ar e imediatamente o telefone tocava. Então a gente ficava imaginando a penetração que existia nas ondas do rádio. De que forma as pessoas ouviam aquilo e respondiam para a gente. E já sendo espírita, naquela época eu já ficava pensando, mas se eu conseguisse levar a mensagem e a doutrina espírita através da rádio, através de um mecanismo como esse, seria maravilhoso poder levar isso a mais pessoas. Mas só que naquela época era muito difícil você montar uma rádio, porque, como você sabe, a rádio precisa de licença, de homologações, concessões, e é muito difícil e cara. Então esse projeto foi adiado. Com a vinda da tecnologia, surgiram as web rádios, e isso se tornou possível e viável. Os custos caíram muito. Foi então que eu comecei a amadurecer essa ideia, a retomar essa ideia de montar uma rádio espírita, que tocasse músicas agradáveis, tivesse mensagens edificantes, aquilo que nós planejamos na nossa rotina diária aqui da rádio. E a gente acha que vem cumprindo isso, graças a Deus, muito bem, mensagens lindas. E não tocamos, na minha ideia, não era tocar apenas músicas espíritas, sim, também músicas espíritas, mas também tocar músicas que eram boas, músicas boas que trouxessem mensagens, músicas católicas, músicas evangélicas. Porque nós da doutrina espírita sabemos que nós temos que ser abertos a tudo isso. Nós somos a favor da integração de todas as religiões e não da segregação. Nós queremos unificação de todas as religiões. Então nós temos que valorizar aquilo que é bom. E aquilo que é bom tem que ser divulgado. E tem coisas boas no catolicismo? Claro que tem. Tem coisas boas no evangélico? Mas é claro que tem. Então nós temos que divulgar isso. Temos que levar essas informações até as pessoas. E elas escolham o que elas desejam para a vida delas, né? Então o projeto da rádio, graças a Deus eu encontrei pessoas que abraçaram junto comigo, e você foi uma delas. A Mara também foi outra pessoa que cumpriu e aceitou
esse trabalho de levar à frente nos projetos da Rádio Fraternal. É um projeto tão bonito, tão gostoso para nós, né? É o nosso filho, a Rádio Fraternal, né? E a gente fica muito feliz de saber que estamos tendo uma resposta maravilhosa pelas pessoas que nos mandam mensagens, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pessoas que mandam mensagens dizendo que estão felizes de estar ouvindo. Então, não tem coisa melhor, né? Não existe um pagamento melhor do que esse, de saber que a gente está levando isso e chegando às pessoas de uma forma agradável. Muito bom. Então nós vamos encerrar mais esse bloco e voltamos para o nosso último bloco, nessa nossa entrevista, nosso Espiritismo em Ação. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Então voltamos para poder retomar o nosso bloco, nosso último bloco do nosso Espiritismo em Ação, recebendo hoje aqui nosso amigo fraternal Jefferson Zampieri. Jefferson, você colocou a questão do rádio, da Rádio Fraternal, esse trabalho que você planejou por tanto tempo, que talvez uma coisa difícil, né, daquela época onde você começou a pensar, porque, como você bem disse, não tínhamos, muito alto o custo, né, e aí veio essa questão da internet, das mídias, para poder fazer com que isso aí se tornasse realidade. Hoje, Rádio Fraternal é uma realidade, né, graças a muito empenho, muito trabalho, lógico, de todos que participam dela, mas sim, por uma diretriz traçada por você. O que espera você então da Rádio Fraternal? Onde que podemos dizer, onde chegar, onde que o Jefferson, dentro daquilo que ele estruturou, dentro daquilo que ele pensou, que ele projetou, né, nos seus sonhos, no seu desejo, onde que você acha que isso ainda tem a caminhar? Para onde vamos ainda? Bem, a proposta da rádio, na verdade, nunca foi uma preocupação de saber quantas pessoas estão sendo atingidas, mas de que forma elas estão sendo atingidas. E a gente bem fala muitas vezes em nossas reuniões que se o que nós fazemos aqui com tanto amor e carinho fizer bem para uma única pessoa, nosso trabalho já está recompensado. Mas nós sabemos que a internet, nós temos registro disso em nossos históricos, nossas estatísticas, que a internet ela abrange o mundo todo. Não sei se não abrange até outros mundos, viu? Porque as ondas vão longe. Nós não sabemos disso ainda, né? As ondas estão no ar, né? Então nós sabemos que o mundo inteiro tem acesso à internet. Então nós sabemos também que muitas pessoas de vários países entram em nossas páginas, em nossas matérias, ouvem a nossa rádio. E tenho certeza que se elas ouvem, é porque elas precisam de algo. E a nossa tarefa é a divulgação do Espiritismo. A base da nossa rádio, a base da Fraternal, é a divulgação do Evangelho de Jesus. É a divulgação de mensagens edificantes que a pessoa possa parar um minuto e pensar um pouco como ela poderia agir de forma diferente,
conduzir as suas ideias e seus pensamentos de uma outra maneira, através da música, porque a música também é um tratamento. A música bem ouvida, uma mensagem com bastante atenção, você prestando atenção naquela mensagem, ela vai trazer para você o ensinamento que você às vezes precisa, a palavra que você precisaria estar ouvindo. Então o que eu espero da Fraternal é que ela continue sendo divulgada. E como diz Emmanuel, a maior caridade para com o Espiritismo é a sua divulgação. Então nós temos que continuar com esse trabalho de divulgação e pedir para que as pessoas que ouvem a nossa rádio possam também compartilhar nos seus grupos de amigos, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, no YouTube, para que as pessoas possam ter acesso à nossa Rádio Fraternal. Assim como existem muitas outras rádios que depois disso tudo surgiram, né? Surgiram muitas rádios com o advento da informática, da internet, muitas rádios web, né? Que facilitou. E nós temos que ajudar também essas outras rádios. Nós temos que ajudar todos aqueles que têm o desejo de levar o Evangelho de Jesus até o lar das pessoas. Então, o nosso projeto é que daqui para frente a gente possa ter novos programas, trazer palestrantes que possam trazer uma mensagem bacana para a gente poder ouvir. Nós vamos trazer mais pessoas para poder contar suas histórias. Enfim, aquilo que nós temos que fazer, nós vamos fazer. Porque até agora foi assim, né? Colocou no papel, a gente executou. E a gente está sempre aberto para sugestões das pessoas que estão mandando mensagens para a gente, de ideias. O que elas gostariam de ouvir, o que elas gostariam de ver, o que elas gostariam que nós tivéssemos na rádio. E a gente vai tentar encaixar isso de alguma forma. Né? O Evangelho do Lar, por exemplo, é um projeto maravilhoso, né? Que a gente faz todas as quartas-feiras aqui na rádio. É um projeto onde a gente se propõe a levar a palavra de Jesus para dentro dos lares das pessoas, né? E a gente tem visto o quanto nós temos de audiência, né? Isso é sinal de que as pessoas precisam de ouvir isso, né? Nós precisamos fazer o Evangelho também. Precisamos muito. E através do Evangelho a gente está levando a palavra de Jesus a mais pessoas possível, né? Dentro do seu planejamento, do seu programa da criação da Rádio Fraternal, a gente sabe que existe um trabalho direcionado a casas espíritas, né? Que dentro daquilo que você desenhou, né, da rádio, da página, existe um trabalho de assistência ou de auxílio, né? Como você bem disse, a questão da divulgação da doutrina espírita. Sabemos que quando você faz a divulgação da doutrina espírita, você tem que divulgar também quem são aquelas pessoas, ou quem são os locais onde que estão praticando esse ensinamento da doutrina. E aí nós temos as casas espíritas. Então, o que a Rádio Fraternal tem, ou o que está planejado para que essas casas possam integrar esse projeto? Antes mesmo de darmos início ao projeto da Rádio Fraternal, eu já vinha trabalhando num relatório de todas as casas espíritas do Brasil, com endereços, um cadastro. Eu estava fazendo um cadastro pessoal, que eu terminei de fazer o cadastro. E o interesse e o meu desejo era fazer com que a rádio fosse uma ferramenta para essas casas também. Porque nós sabemos que tem casas que têm estruturas, e sabemos que tem casas que não têm a mínima estrutura. Tem muitas casas espíritas que são dentro de lares, nos confins de uma cidade do interior do Brasil, onde não existe nem recurso para nada. E eu sei que nem às vezes iluminação existe naquela residência. Então elas têm muita dificuldade para fazer o trabalho de divulgação do Espiritismo. Então talvez nós pudéssemos, eu pensando, através de uma ferramenta como a rádio web, a Rádio Fraternal, ajudar essas casas espíritas na divulgação dos seus trabalhos, divulgando seus eventos, divulgando suas atividades, ajudando eles na divulgação do Evangelho de Jesus para suas regiões, através da nossa página,
através até mesmo da rádio, né? É um trabalho fraterno, por isso que é Rádio Fraternal. É um trabalho realmente de muito carinho, de irmandade, de abraçar realmente com muito carinho esse trabalho aí, de levar isso ao maior número de pessoas pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Com certeza, né? Tanto trabalho tem para ser feito, por tantos, basta a gente ter a boa vontade, né? A disponibilidade, mas mais do que disponibilidade, se nós não tivermos a força, a vontade, querer praticar aquilo que o Cristo nos passa, muito pouco adianta o conhecimento que a gente busca. O nosso conhecimento ele está ligado àquilo que nós praticamos. Então, acho que é isso que o momento exige. No momento ele exige atitudes. Atitudes como do nosso amigo Jefferson, que tinha um projeto e colocou esse projeto e executou esse projeto. E esse projeto, a cada dia que passa, cresce. A cada dia que passa, tem uma dimensão maior e com mais pessoas participando desse projeto, se interagindo, procurando de alguma maneira ser útil. Que é isso que nós precisamos dentro desse momento, nos tornarmos úteis e não sermos um peso, né? Então, que sejamos servidores, né? Então, Jefferson, acho que para aquelas pessoas que não tinham o prazer que nós temos de te conhecer, acho que foi muito valorosa esse nosso bate-papo, né? Esse nosso poder te escutar aprender um pouco, sempre. E nós temos muito a te agradecer por poder compartilhar, né, conosco o seu projeto. E poder te agradecer em nome dos ouvintes, daquelas pessoas que estão hoje, ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de você, poder saber um pouco dessa experiência de vida. E eu acho que a gente tem que copiar, não é feio, desde que a gente copia aquilo que é para o bem, daquilo que tem valor, né? Cristo veio como exemplo e nós tentamos copiá-lo e não conseguimos, né? E vamos continuar tentando. E eu acho que nós precisamos de ver coisas boas, porque coisas más nós já estamos tão cansados de enxergar e a todo momento isso nos é colocado, chega a ser de uma maneira agressiva você ter que ver tantas coisas ruins e deixar passar tantos momentos bons nas nossas vidas. Obrigado, Jefferson. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa e aproveito aqui para deixar o convite a todos vocês que estão nos ouvindo, que ouvem a Rádio Fraternal. Se você sente o desejo de participar também dessa Rádio Fraternal, dessa família fraternal, entre em contato com a gente, mande uma mensagem, tenha certeza que suas ideias vão ser bem aceitas, a gente vai poder trabalhar juntos, mesmo que a distância exista entre nós, você às vezes muito longe daqui, de onde nós estamos, fora do Brasil, não importa. O importante é que a gente tenha vontade de fazer algo, que você compartilhe conosco o seu desejo, de que forma você gostaria de divulgar o Evangelho de Jesus, e a gente, quem sabe, consegue fazer um trabalho dessa forma. E conto com você, nós contamos com vocês. Eu que agradeço por essa oportunidade, fiquei muito feliz mesmo. Não imaginava que teríamos nosso primeiro programa dessa série de Espiritismo em Ação, pudéssemos estar fazendo um trabalho assim gostoso de bate-papo entre nós, né? Eu sei que você teve informações privilegiadas aí, porque tem coisas que você não sabia de mim, então eu acho que teve informações privilegiadas aí, então eu fico muito feliz e muito agradecido, me emocionou demais essa oportunidade. Muito obrigado a vocês, viu? Nós que te agradecemos. Então, queridos amigos, esperamos que tenham gostado da nossa conversa, do nosso bate-papo. Essa é a nossa proposta, poder desfrutar de um momento gostoso, de você poder ver experiências, ouvir as pessoas e saber que
Momentos difíceis todos nós temos, né? Mas o que nos falta, o que precisamos é nos tornarmos úteis. Então, não nos abater. Muito pelo contrário, é nas dificuldades, como o nosso exemplo, nosso amigo aqui, é nas dificuldades que a gente tem que buscar o Cristo. Mas não só buscá-lo, e sim buscar e praticar, né? Praticar o bem, praticar aquilo que Ele nos passa, que Ele nos ensina. Trabalho não falta, falta muito trabalhadores. Que sejamos e continuemos assim. Um grande abraço a todos e até a próxima. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem.